Eu tenho aqui membros na igreja que, se pudessem, eles formavam a igreja à medida deles. Mas a igreja, amados, a igreja não pode ser à medida de cada um. Porque toda a gente tem uma ideia de igreja. A igreja que eu sonho. Vocês estão cá? A igreja que eu idealizo. A igreja que eu acho que devia de ser. Todos nós temos uma ideia de igreja. E achamos que a nossa ideia de igreja é a melhor ideia para estabelecer a igreja. Mas o que eu vos quero dizer nesta tarde é que a igreja importante não é a igreja que eu sonho. Não é a igreja que é à minha medida. A igreja importante é a igreja que Deus sonha. Porque quando o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, Ele tinha um projeto para a igreja. E como é que nós conhecemos esse projeto? Da palavra de Deus. Amém? Vimos a Bíblia, temos que estudar a Bíblia com olhos de estudar, com o coração aberto, para que o Espírito Santo possa ministrar na nossa vida, e nós vamos entender alguns princípios importantes de qual é a igreja que Deus sonha. E nós olhamos para as pessoas conforme a sua capacidade para as nomear para determinados cargos. A igreja não é isso. A igreja não é isso. A igreja não é uma associação. E nós não nomeamos pessoas na igreja para servir por causa da capacidade delas, mas por causa da ligação delas com o Espírito Santo. Eu costumo dizer, eu prefiro uma pessoa cheia do Espírito Santo do que um doutor. Ouçam, a capacidade intelectual de cada indivíduo não substitui a ação soberana do Espírito Santo na nossa vida. E na igreja, porque é o Senhor que edifica a sua igreja, Ele quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porquê? Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo levam cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Não é o achismo deles, o eu acho, o eu penso, o eu quero, mas é o que ele pensa, o que ele acha e o que ele quer. Amém? Então, a igreja que Deus sonha é a Assembleia dos Santos, a comunidade dos escolhidos, ela é a nação santa, sacerdócio real, a raça eleita composta daqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ela é a igreja, ela é o corpo vivo de Jesus Cristo. Ela, ao contrário do conceito de organização, é um organismo vivo, é um corpo vivo bem ajustado, onde cada membro reconhece a sua função, amém? E a função de cada outro membro e se respeitam, não se sobrepondo uns aos outros, porque essa sobreposição é causa de enfermidade. Então a igreja, corpo é isso. O corpo lá dentro tem montes de peçazinhas, não é? Órgãos, não é? Deixem-me mudar a linguagem. Quando eu falo de peças, estou a falar de órgãos. E cada órgão tem a sua função. Imaginem vocês que o meu fígado queria fazer o trabalho do pâncreas. Não pode. Pâncreas é o pâncreas, o fígado é o fígado, a vesícula é a vesícula, os intestinos são os intestinos, o estômago é o estômago, e eles não se substituem uns aos outros. Eles complementam-se uns aos outros. Vocês estão cá. No meu organismo, os órgãos que estão lá dentro, eles não estão em competição, eles estão em colaboração. Igreja, corpo é isso. Igreja, corpo é um lugar onde as pessoas não estão a competir umas com as outras, mas elas estão-se a complementar umas às outras. Mas uma das coisas que eu tenho constatado nas igrejas é que toda a gente que quer servir na igreja é no grupo de louvor. Toda a gente quer ir para o grupo de louvor. Toda a gente quer cantar. Todos querem ser músicos. É óbvio que têm que saber tocar instrumentos, não é? Porque senão é uma cacofonia completa, não é? Mas toda a gente acha que aqui que é o lugar importante. Ouça, deixa-me dizer. Tanto a pessoa que está na porta, como aquela que segue, que sobe aqui para ministrar, tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Amém? Agora, elas desempenham funções diferentes. E Deus honra o serviço de cada um. Amém? Deus honra o serviço de cada um. Então o corpo é isso. E a igreja corpo, a igreja que Deus chama de igreja corpo, é a igreja onde todos nós procuramos desempenhar a função que Deus nos concedeu para nós desempenharmos no corpo. Porque quando nós entramos pela porta que Deus abre, não é a porta que nós queremos. Não é a porta que nós queremos, é a porta que Deus abre, e desempenhamos a função que Deus quer que nós desempenhamos no corpo, Deus vai abençoar.
Amém? Deus vai abençoar. E o meu desafio aqui é, amados, entendam a igreja desta dimensão. A igreja corpo. E cada um de vocês sirva na área que é possível vocês servirem. Nem toda a gente pode estar aqui a cantar, nem toda a gente pode estar aqui a pregar, mas toda a gente pode servir em alguma área da igreja. Pode trabalhar na limpeza, pode fazer parte das equipas de evangelismo, pode servir na escola dominical, pode servir onde faz falta. E aonde fizer falta, não fica à espera. Não fica à espera. Seja um lugar onde você vai brilhar. Porque, ouçam, na igreja, a única pessoa que tem que brilhar é o Senhor Jesus. Amém? É Ele que tem que brilhar. Nós estamos cá para o fazer brilhar a Ele. João Batista disse, importa que eu diminua e Ele cresça. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para testificar dele, de Jesus. E nós na igreja, nós não estamos aqui para nós nos realçarmos. Nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque a única pessoa verdadeiramente importante neste lugar é Ele. Amém? Nós todos vivemos nesta dimensão. Venha a nós o vosso reino. Todos nós queremos mais. Ninguém me abençoa, ninguém me dá, ninguém cuida de mim. Ouça. O princípio da bênção não é receber, é dar. Já vos falei disto. O princípio da bênção é dar. Dai. Não é ao contrário, não é recebam e depois deem. Não. O princípio é dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Ouçam. Porque com a medida com que medis, vos medirão a vós. Ou seja, vocês jamais receberão mais do que a medida que vocês usam para a bênção dos outros. Eu aprendi isto há muitos anos. São igreja. Vocês amam a vossa igreja? Quantos amam a vossa igreja? Uma pergunta que vocês deviam fazer assim. Sim. Que espécie de igreja seria a minha se todos os crentes fossem como eu? Vocês não têm que me responder, só têm que responder a vocês. Porque isto ajuda-me a aferir a minha vida como crente. Vocês estão cá? Porque nós somos todos especialistas a aferir a vida dos outros. Vocês entendem? Nós aferimos a vida dos outros. Fulano assim, Cicrano desta maneira, Beltrano da outra. Estes Cicrano e Beltrano são coisas dos portugueses, não é? A pergunta é, que espécie de igreja seria a minha se todos os crentes fossem como eu? E o que é que tu avalias disso? Se todos os crentes fossem como tu, esta igreja era melhor ou era pior? Eu tenho que estar disponível. Porque se eu tenho consciência, lembra-se de como é que eu comecei? O Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja é a coisa mais importante que há sobre a terra. E a minha disponibilidade ou não demonstra o apreço ou o interesse que eu tenho pela igreja. É tão fácil nós dizermos, a igreja tem de ser sal e luz, não é? Mas diga lá assim, eu tenho de ser sal e luz. A minha igreja será tão salgada quanto sal eu colocar nela. A igreja que Deus sonha é uma igreja vitoriosa. Vocês disto já gostam, não é? É uma igreja vitoriosa. Vitoriosa, o que é que vocês entendem sobre isto? É uma igreja vitoriosa sobre o pecado, a superstição, a maldade, a desigualdade, os preconceitos, a exploração, a pobreza, a fome, a mentira, o inferno, o diabo, a natureza humana, as ideias próprias que são contrárias ao que Deus deseja para nós, é vitoriosa sobre a indiferença, sobre a desonra, sobre a falta de ética, etc. A igreja que Deus sonha é uma igreja vitoriosa, mas é uma igreja vitoriosa sobre tudo aquilo que é pecado ou que tem origem no pecado. Amém? Aleluia, eu gosto disto. O amor é sacrificial. Ouça, o amor é tão sacrificial
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, Deus mostrou o seu amor através da ação. Amém? Ele mostrou o seu amor através da ação. Então, a palavra do Senhor fala disto. A igreja que Deus sonha é reconciliadora e perdoadora. Vocês já ouviram falar disto muita vez, eu vou passar por cima deste ponto. Uma igreja onde o perdão é ministrado. A igreja que Deus sonha é mesmo o meu último ponto. É uma igreja jovem. Amém? Os mais velhos estão todos preocupados. O que é isso, pastor? Não sei. Vou dizer. Quando digo uma igreja jovem, não estou de modo algum a rejeitar ou a menosprezar os irmãos mais velhos. Antes, pelo contrário. Tenho os irmãos mais velhos em alta estima, porque são eles que mantêm a igreja com as suas orações e com a sua entrega. E porque eu também estou a ficar velho. Não quero, mas estou. Então, por uma igreja jovem, ouça, por uma igreja jovem, entendo uma igreja arejada, aberta, sensível, que se renova, uma igreja de olhos e coração abertos, uma igreja sensível ao sopro do Espírito Santo, uma igreja sem muros, sem preconceitos, sem barreiras, que pensa e preza o seu passado, que vive o seu presente, mas que descortina o futuro com os olhos de Deus. Uma igreja sem ranços, sem mágoas, uma igreja saudável, uma igreja de face descoberta, porque o seu rosto é lindo. É isso que eu chamo de uma igreja jovem, uma igreja bonita. Uma igreja onde as pessoas vêm e gostam de estar. Têm prazer em vir e em estar. A palavra do Senhor diz para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Amém? Ouçam, um alerta para vocês jovens. Ouçam, não esperes pelos teus 60 anos para dizeres: quem me dera ter agora 30 para poder servir melhor ao Senhor. Serve-o agora, para que quando chegares aos 60 possas dizer: servir ao Senhor foi sem dúvida o melhor empreendimento da minha vida. Servir ao Senhor é servir a igreja e o que ela representa. Amém?